Prepare-se para conhecer a história de uma jovem que cresceu cercada pelo desprezo, mas nunca se deixou quebrar. Órfã ainda pequena e rejeitada por aqueles que deveriam protegê-la, foi forçada a lutar sozinha desde muito cedo. Aprendeu da pior forma que o mundo não tem piedade dos fracos. Mas sua jornada estava apenas começando, e sua luta pela liberdade e independência moldaria sua vida para sempre. Hoje, vamos resumir o livro Jane Eyre, um clássico atemporal de Charlotte Brontë, publicado no século XIX. Antes de mergulharmos na trama, vamos conhecer os personagens principais dessa obra-prima. Jane Eyre, uma jovem órfã que cresce enfrentando rejeição e desafios, mas nunca abandona sua determinação e senso de justiça. Ao longo da narrativa, ela busca não apenas sobreviver, mas viver de acordo com seus próprios valores e sonhos. Edward Rochester, um homem enigmático e de personalidade marcante, uma figura cheia de segredos e experiências intensas que marcaram sua vida. Sua presença na vida de Jane trará tensões, mistérios e transformações profundas. Senhora Reed, a tia de Jane, uma mulher austera e fria, cuja indiferença e crueldade moldam as primeiras batalhas da protagonista. Blanche Ingram, uma dama da alta sociedade cuja beleza e sofisticação a tornam o centro das atenções, mas que esconde uma altivez e um interesse calculista por trás de seu charme. Outros personagens igualmente importantes, como Ellen Burns, Mariah Temple, St. John Rivers e Bertha Mason, surgirão ao longo da narrativa, contribuindo para os dilemas, as escolhas e as transformações que definirão o destino de Jane. A história se desenrola na Inglaterra no início do século XIX. Quando ainda era uma criança, Jane perdeu os pais e foi morar com seu tio materno, Sr. Reed, e sua família. Com a morte dele, ficou sob os cuidados da Sra. Reed, que, em vez de oferecer proteção, a tratava com frieza e desprezo. Seus primos, especialmente John Reed, a agrediam fisicamente, enquanto sua tia não escondia sua aversão por ela. Os maus tratos eram constantes. Sua coragem de se defender leva a um confronto com John, e após a briga, Jane é enviada para uma instituição que acolhe meninas órfãs. No orfanato, o ambiente é opressor, tanto para ela quanto para as outras meninas. Elas enfrentam frio intenso, fome e disciplina severa. Em meio a esse ambiente rígido, Jane encontra sua primeira amizade verdadeira em Ellen, uma colega mais velha e serena, cuja presença se torna um refúgio para ela. Mas as condições precárias do orfanato cobram seu preço, e Ellen adoece gravemente. Sem receber o tratamento adequado, sua saúde piora rapidamente e é mantida trancada em um quarto isolado. Para ver a amiga, Jane desobedece às regras do orfanato e, escondida, vai ao seu encontro. Ellen sente que seu fim se aproxima, mas não demonstra medo. Para ela, a morte não é um fim, mas um reencontro com Deus. Sua fé inabalável lhe dá a certeza de que há algo maior a esperando, um lugar onde encontrará paz, longe dos sofrimentos terrenos. Elas adormecem juntas, e quando Jane acorda, Ellen já se foi. Sua expressão continua serena, como se simplesmente tivesse adormecido em paz. Para Jane, a perda da amiga é um golpe silencioso, mas transformador. Ellen foi a primeira pessoa a lhe oferecer a amizade verdadeira, afeto e compreensão, ensinando-lhe uma nova forma de encarar a vida e de lidar com os desafios. Além de Ellen, outra presença importante na vida de Jane é a Sra. Mariah Temple, a superintendente da instituição. Diferente da rigidez imposta pelo orfanato, ela trata as meninas com respeito e compaixão. Mariah também incentiva o crescimento intelectual de Jane. Ela reconhece sua inteligência, estimula seus estudos e se torna uma das primeiras pessoas a oferecer apoio e reconhecimento genuíno. Ellen e Mariah desempenham papéis fundamentais no desenvolvimento de Jane, deixando marcas positivas e profundas em sua vida e influenciando as escolhas que fará no futuro.
Os anos se passam e Jane se destaca, recebendo a oportunidade de assumir o papel de professora no orfanato, ganhando respeito e desenvolvendo ainda mais suas habilidades e confiança. À medida que Jane cresce, também cresce seu desejo de explorar o mundo além dos muros do orfanato. Ela sonha com liberdade e com uma vida que vá além do rígido ambiente onde passou tantos anos. Assim, Jane decide seguir um novo caminho e responde a um anúncio para trabalhar como governanta em uma distante propriedade chamada Thornfield Hall. Esse momento marca o fim de sua infância e o início de um novo capítulo em sua vida, repleto de desafios, segredos e descobertas que mudarão seu destino para sempre. Jane começa em seu novo trabalho e logo é apresentada a Adele, uma adorável menininha francesa, ficando responsável por sua educação e supervisão. Sua mãe foi uma cantora e dançarina que teve um relacionamento com o Sr. Rochester, o proprietário da casa. Embora ele nunca tenha tido certeza sobre sua paternidade, decidiu cuidar de sua criação e educação, a trazendo para morar na mansão. Jane conhece Edward Rochester de forma inesperada. Enquanto caminha pelos arredores de Thornfield, vê um cavaleiro solitário se aproximando. O cavalo escorrega no gelo e o homem cai. Sem saber que se trata do dono da propriedade, Jane o ajuda. Observa Jane com curiosidade, faz algumas perguntas, mas não revela sua identidade. A conversa é breve, mas intensa. Sem entender exatamente o motivo, ambos deixam uma forte impressão um no outro. Ao retornar à casa, Jane descobre que o homem que ajudou na estrada é, na verdade, seu empregador e proprietário da mansão. Edward é um homem de personalidade forte, imponente e enigmática. Sua presença é marcante e suas atitudes revelam um caráter complexo e, por vezes, desafiador. Não se preocupa com aparências ou convenções sociais, sendo frequentemente direto, pragmático e até rude. Seu humor é seco, muitas vezes sarcástico, e sua franqueza pode soar desconcertante. Ele não se comporta como os cavalheiros refinados de sua época. Não adorna palavras para agradar, nem demonstra interesse por formalidades. Sua relação com a família foi marcada pelo distanciamento. Cresceu com um pai rígido e sua relação com o irmão é marcada por brigas e desentendimentos. Algumas decisões do passado o levaram por caminhos que transformaram sua vida. Entre comentários sarcásticos e silêncios introspectivos, revela pouco de si, mantendo um mistério que ninguém parece decifrar. No início, a relação entre Jane e Edward é marcada pela formalidade esperada entre patrão e governanta. No entanto, logo fica claro que há algo diferente nas interações entre os dois. Edward a questiona, a desafia com perguntas diretas e inesperadas, como se estivesse testando sua inteligência. Mas Jane não se intimida. Responde com firmeza e honestidade, sem hesitação. Aos poucos, as conversas entre eles se tornam mais frequentes e profundas. Edward percebe que Jane é diferente das outras pessoas ao redor. Ela não busca agradá-lo, nem se deixa levar por seu humor irônico. Em vez disso, mantém sua postura firme, sem arrogância, mas também sem submissão. Essa dinâmica instiga Edward, que se vê cada vez mais intrigado pela personalidade da jovem governanta. Jane, por sua vez, sente que há algo nele que vai além da aparência séria e da postura autoritária. Há um peso em seu olhar, uma inquietação silenciosa que ela não consegue decifrar. Mesmo sem entender completamente, percebe que Edward carrega algo que o mantém distante do mundo. Mas, à medida que essa conexão se fortalece, eventos estranhos começam a acontecer na casa. Risadas abafadas ecoam pelos corredores à noite, portas rangem sem explicação e passos podem ser ouvidos no andar de cima. Tudo cria uma atmosfera de suspense e Jane logo percebe que há segredos naquela casa que ninguém parece disposto a revelar. Uma noite tudo se intensifica quando Jane acorda com um cheiro forte de fumaça. Ela se levanta rapidamente e percebe que a origem do incêndio é o quarto de Edward. Sem hesitar, corre para acordá-lo. O fogo se espalha rápido, mas os dois conseguem apagá-lo antes que cause um desastre maior. Edward tenta minimizar o ocorrido, como se fosse um simples acidente,
mas algo em seu tom e em seu olhar diz o contrário. Jane percebe que há algo naquela casa que não faz sentido. O incêndio pode ter sido apagado, mas a sensação de que ele esconde algo continua. Após o incêndio, Jane percebe que Edward está mais atento a ela e parece observá-la com preocupação genuína. Pequenos gestos revelam um cuidado que antes não existia. Ela nota a mudança, mas não sabe como interpretar. Edward continua sendo um homem enigmático, mas agora, pela primeira vez, ele demonstra que realmente se importa. A tensão cresce na narrativa quando Edward recebe convidados em sua casa. Entre eles está Blanche Ingram, uma bela e sofisticada dama da alta sociedade e que rapidamente se torna o centro das atenções. Blanche é altiva e snob, claramente interessada na fortuna de Rochester, e ignora Jane sempre que possível, como se sua presença fosse irrelevante. Ao observar a interação entre Rochester e Blanche, Jane sente algo inesperado: ciúmes. Pela primeira vez percebe que seus sentimentos por ele vão além do respeito e da admiração. No entanto, mantém seus pensamentos para si, convencida de que um homem como Rochester jamais escolheria alguém como ela. Ciente de sua posição como empregada, nunca se permitiu imaginar qualquer proximidade real entre os dois. Desde pequena, aprendeu que havia barreiras intransponíveis entre aqueles que pertenciam à aristocracia e aqueles que, como ela, precisavam trabalhar para sobreviver. Os convidados, com suas roupas luxuosas e risadas despreocupadas, pertenciam a um mundo que nunca seria o seu. Ao olhar para Rochester entre eles, parecia impossível imaginar que um homem como ele pudesse vê-la de outra forma, além de sua função. Enquanto observa as conversas animadas ao redor, a diferença entre seus mundos se torna ainda mais evidente. E por mais que compartilhe momentos de compreensão e trocas intelectuais com Rochester, Jane sabe que jamais poderia ocupar um lugar ao seu lado. A presença de Blanche transforma o ambiente. Conversas, risadas e jogos preenchem as noites em Thornfield. Com o passar dos dias, Jane percebe que Rochester a observa com mais frequência, como se tentasse decifrar algo nela. Suas provocações parecem testes deliberados, desafiando-a de maneira sutis. Apesar de manter Blanche por perto, há algo estranho nisso. Rochester exagera em sua atenção à dama, como se quisesse provar algo, mas sua postura não é de um homem verdadeiramente apaixonado. Mesmo cercado pelos convidados, ele nunca ignora Jane completamente. Em momentos inesperados, a inclui em conversas ou lança olhares rápidos em sua direção, como se verificasse sua reação, sem que os outros percebam. Jane ignora esses sinais, convencida de que são apenas gestos sem significado. Mas sem perceber, Rochester já demonstra muito mais do que suas palavras dizem. Uma visita inesperada muda o rumo da noite. Richard Mason chega a Thornfield Hall. A chegada de Richard traz uma mudança sutil, mas perceptível no ambiente da casa. Jane nota que Rochester, sempre tão seguro e provocativo, parece incomodado. Seu tom de voz muda e sua expressão se torna mais tensa. Naquela mesma noite, um grito estridente corta o silêncio de Thornfield Hall. O som ecoa pelo andar superior, despertando os convidados. Jane, alarmada, se junta aos outros, mas Rochester aparece rapidamente, garantindo que foi apenas um incidente sem importância. Com sua postura firme, ele consegue acalmar a situação e dispersar os curiosos. Pouco depois, Jane é chamada por Rochester em segredo. Ele a conduz até um aposento no alto da casa, onde Mason está sentado, pálido e ensanguentado. Seu olhar é aterrorizado, como se tivesse visto algo que ninguém mais pode entender. Sem dar explicações, Rochester pede que Jane cuide do ferimento enquanto ele sai para resolver algo. Jane obedece, mas a tensão no ar é inconfundível. Algo em Thornfield Hall está oculto, escondido por camadas de silêncio. E pela primeira vez, Jane sente que está mais próxima do que nunca de descobrir a verdade. Na manhã seguinte, Richard Mason parte às pressas de Thornfield Hall.
Rochester acompanha até a saída, garantindo que ele vai embora sem que ninguém questione nada. Jane percebe que Richard parece inquieto, como se quisesse dizer algo antes de partir, mas Rochester não lhe dá essa chance. Depois disso, o incidente da noite anterior não é mais mencionado. Nenhuma explicação é dada sobre os gritos ou sobre o ferimento de Mason. Jane, no entanto, não esquece o que viu. Ela sente que há algo escondido naquela casa, mas fiel à sua natureza discreta, não faz perguntas. Embora a curiosidade a incomode, ela respeita o silêncio de Rochester e não toca mais no assunto. Com a casa novamente silenciosa, Rochester se mostra mais reflexivo. Em um momento de conversa com Jane, ele fala de maneira enigmática sobre erros do passado e escolhas difíceis. Sem mencionar nomes, descreve um homem que deseja algo profundamente, mas teme que isso seja proibido. Jane, sem entender completamente a intenção de suas palavras, responde com sinceridade. Acredita que ninguém deve agir contra a própria consciência, independentemente do que deseja. Rochester a encara por um instante e, sem dizer mais nada, encerra a conversa. Dias depois, Jane recebe uma carta com uma notícia inesperada. Sua tia, a Sra. Reed, está gravemente doente e deseja vê-la antes de morrer. Mesmo depois de anos de rejeição e maus tratos, Jane decide atender ao chamado. No leito de morte, a Sra. Reed mantém o mesmo orgulho de sempre. Seu olhar continua frio e suas palavras carregam o mesmo ressentimento do passado. Ainda assim, antes de partir, ela revela algo que escondeu de Jane por anos. Muito tempo antes, um parente distante havia escrito para a Sra. Reed, informando que queria adotar Jane e torná-la sua herdeira. Mas, em vez de entregar a mensagem, a Sra. Reed mentiu, respondendo que Jane havia morrido no orfanato. Agora, à beira da morte, ela conta a verdade, mas sem arrependimento. Pouco depois, ela falece, sem nunca pedir perdão. Jane, apesar de tudo, mantém sua dignidade. Sem ódio ou vingança, ela se despede da mulher que nunca lhe ofereceu amor e segue em frente. Após semanas afastada, Jane retorna a Thornfield. Ao avistar a propriedade à distância, sente um alívio inesperado. Durante sua ausência, percebeu que sentiu falta daquele lugar mais do que imaginava e, acima de tudo, de Rochester. Mas o que Jane ainda não sabia é que seu retorno seria apenas o início de uma nova etapa em sua vida, com muitos segredos a serem revelados, reviravoltas inesperadas que mudarão seu destino para sempre. E assim, encerramos a primeira parte do resumo. Não percam a segunda parte, que será disponibilizada em breve. Nela, você descobrirá os segredos ocultos e acompanhará as decisões e transformações que marcarão o desfecho final da jornada intensa da nossa heroína Jane Eyre. Até lá, conta pra gente nos comentários o que você está achando da história e se já leu ou não o livro. Adoraríamos te ouvir. E se você está gostando do nosso conteúdo e quer continuar acompanhando mais histórias incríveis desse rico universo literário, inscreva-se no nosso canal e não perca nenhuma atualização. Seu apoio é muito importante. E mais uma vez, muito obrigada pela companhia. Até mais, queridos leitores!